Amados, graça e paz, passando aqui para te convidar para mais uma meditação, tá entendendo? E te pedir para você curtir, compartilhar, deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal, como é de praxe, né? O YouTube cobra isso, essa é a verdade. E no mais, eu tenho certeza que o mais interessante é o que nós vamos aprender nessa manhã. Até onde vai a sua intimidade com Deus? Até onde vai a sua ousadia com Deus? Ou até onde você vai com Deus? Eu gostaria de estar focado nesses três temas. Até onde vai a sua intimidade, a sua ousadia, tá entendendo? Até onde você vai com Deus? No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 28, olha que coisa fantástica que aconteceu com o nosso irmão Pedro. Eles em alto mar, e de repente, Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Agora olha o que aconteceu no 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. João capítulo 21, 7. Diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava, possivelmente João, né, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou ao mar. Nós vemos por duas ocasiões diferentes o nosso irmão apóstolo Pedro se lançando ao mar. Está entendendo? Percebemos que a segunda vez explica a primeira. Diz a Bíblia que quando Jesus, em alto mar, em grande tempestade, né? Quando os discípulos ali naquele alto mar, Jesus aparece andando por cima das águas na quarta vigília da noite, e todo mundo gritando, e de repente, achando que era fantasma, Pedro escuta uma voz: sou eu. Quando Pedro ouviu aquela voz, ele sabia que era Jesus. Sabia que às vezes a tempestade não tem deixado você definir a voz de Jesus? Em alta tempestade, Pedro conseguiu definir que aquela voz era do Mestre. Ele identificava o Mestre pelo falar. Às vezes nós queremos identificar Jesus de acordo com o tamanho do carro, de acordo com o tamanho do salário, de acordo com o tamanho da igreja. Não, amados. Nós temos que identificar Jesus com o nosso ouvido. É de acordo com o que ele fala. Agora aqui eu acho engraçado, unindo os dois versículos, Pedro fica sabendo, é o Senhor. João identificou também pela voz, quando Jesus gritou lá fora: tem alguma coisa de comer? E diz a Bíblia que, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu a túnica, né, e lançou ao mar. Então dá a entender que Pedro sabia nadar. Então dá a entender que Pedro, ele sabia nadar. Da primeira vez ele pulou no mar para ir ter com Jesus. Segunda vez ele pulou no mar de temor. Sabe o que às vezes está faltando em nós? Um pouco mais de temor de Deus. Ele pulou no mar de vergonha, porque ele estava nu. Talvez ele pensou assim: poxa, eu já neguei Jesus 3 vezes. Fui chamado de Satanás uma vez. Cometi uma tentativa de homicídio uma vez. Uma vez eu quase não deixei Jesus lavar meus pés. Ele pensou assim: não vou errar mais. Eu vou ficar atento. Uma vez eu questionei Jesus até quantas vezes deveria perdoar meu irmão. Amados, quantas falhas que às vezes a gente comete.
e não observa. Está entendendo? Isso vai tirando a nossa intimidade, isso vai tirando a nossa ousadia e de repente nós já não damos um passo por Jesus. Pedro ficou sabendo que Jesus estava no meio da tempestade, ele foi até lá. Porque onde Jesus estiver, nós devemos estar. Está entendendo? Então ele falou assim, olha, não tenho nada a ver com a tempestade, agora eu vou ter com Jesus. E andou por cima das águas. Só que chegando perto, ele começou a sentir medo. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Ele sabia nadar, porque da segunda vez ele pulou dentro da água sem ter que andar por cima das águas. Está entendendo? Então, amados, não sei o que Deus está falando com você, mas procure ter mais intimidade com Jesus. Às vezes nós queremos ter intimidade com tanta coisa, com telefone, com tanta coisa, tantos assuntos, e esquecemos da nossa intimidade e da nossa ousadia com Deus. Vai até onde for preciso, por Jesus ou com Jesus. Tá beleza? Se desafia qualquer coisa por Jesus, porque eu tenho certeza, ele disse, eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos falar com Deus em nome de Jesus? Querido Pai, querido Filho, querido Espírito Santo, o Senhor nessa manhã nos contempla, o Senhor nessa manhã, o Senhor nos assiste com as tuas misericórdias, e onde estiver esta pessoa, onde estiver este irmão e esta irmã, Pai, eu quero declarar uma sexta-feira profética, uma sexta-feira abençoada, Pai, sobre essa pessoa. Oramos pelos enfermos, onde estiver, oramos pelos presos, onde estiver, oramos pelas nossas autoridades, onde estiver, oramos pela nossa nação, por todo o teu povo, Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém.